Oi, irmãos, bom dia, tudo bom? Vamos para mais uma aula nossa aqui da EBD. Hoje é online, porque a gente está com a nossa igreja em reforma, né? Que bom, a gente está melhorando nosso espaço de culto, nosso espaço de aula. Então, hoje a nossa EBD é online. Espero que esteja tudo bem aí na casa do irmão, que esteja tudo certo aí na casa da irmã também. Então, assim, vamos para a aula. A gente está chegando perto do Natal, perto do Ano Novo, perto das nossas festas comemorativas de final do ano. Então hoje eu quero falar sobre um episódio na vida de Maria, falar sobre Maria, falar sobre essa mulher, mas especificamente sobre um episódio na vida de Maria, que é o episódio da anunciação do Messias. A história de Maria é uma história de anunciação. Antes da gente começar a nossa aula, vamos orar? Você ora junto comigo aí? Vamos lá. Deus, muito obrigado, Pai, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado que a gente pode estar aqui hoje, Pai. Mesmo à distância, a gente pode estar distante, mas não ausente, Pai. A gente está distante, mas está pertinho, Pai, no coração. O Senhor nos une através da comunhão, Pai. Mesmo à distância, nos une através da sua palavra. Pai, nos ajuda a entender aquilo que o Senhor tem para nós hoje, Pai, no teu estudo. Nos ajude a compreender um pouquinho melhor dos ensinos que o Senhor tem para nós através da vida de Maria, Pai. Eu sei que ela, por muitos, é considerado um dos ícones da fé cristã, Pai, até mesmo uma santa. E, Pai, nós agradecemos pela vida dela, Pai. Entendemos que ela faz e fez parte da obra do Senhor, Pai, da obra daquilo que o Senhor fez através da vida do filho dela, principalmente, Pai. Nos abençoa hoje na aula, Pai. Amém. Amém. A história hoje é sobre Maria. Eu quero falar sobre a história de anunciação de Jesus Cristo pela vida de Maria. Nós temos um episódio, você pode abrir sua Bíblia lá em Lucas 26, Lucas 1, do 26 ao 45. Então abre sua Bíblia lá em Lucas 1. A gente vai estudar praticamente todo o relato de anunciação de Maria hoje e vai ver alguns pontos que servem para a nossa vida, nesse momento. Por que nesse momento? Porque do mesmo jeito que Maria passou pelo anúncio, pela oportunidade do anúncio da vinda do Messias, nós também estamos chegando numa época onde nós lembramos, né, que é o Natal, lembramos da vinda do Messias, da vinda do Filho. Então, da mesma forma que ela está diante do anúncio do Filho, nós também estamos diante do anúncio do Filho. Então, por isso que é legal a gente parar e ver esse momento na vida de Maria. Abra sua Bíblia lá em Lucas 1. A gente vai ler do versículo 26 ao versículo 45. Eu vou lendo aqui. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma viagem prometida em casamento a certo homem chamado José. Me perdi aqui, vou ler de novo. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do Senhor? Logo que sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquele que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse.
nós temos aqui a passagem de Maria sendo visitada pelo anjo Gabriel e recebendo a anunciação de que ela seria mãe do Messias. Logo após, a gente tem também a passagem dela indo encontrar-se com Isabel, né? Indo encontrar-se com sua parenta, e ali a Isabel ela é movida pelo Espírito e ela fala a respeito do bebê que está no ventre de Maria, e elas têm esse encontro, as duas se encontram. Vamos começar primeiro entendendo a importância do motivo, né? A importância do anjo do Senhor ter aparecido para Maria, né? A mensagem que ele traz, a principal mensagem que o anjo Gabriel traz para Maria você será mãe do Filho do Altíssimo. Para a gente entender um pouquinho, na época, falar que alguém era filho de outra pessoa é como dizer que, nosso ditado popular hoje em dia, né? Filho de peixe, peixinho é. Quando você falava assim, ele é filho do pedreiro, ele é filho do marceneiro, significa que ele também tinha aquela profissão, ele também tinha aquela vida, ele também tinha aquela jornada, aquela carreira do mesmo jeito. A gente vê o anjo falando que o filho que Maria estava esperando era o filho do Deus Altíssimo. Então a gente está falando assim, o filho que você carrega é também o Altíssimo. A gente vê isso no próprio testemunho de Jesus Cristo. Se você abrir a sua Bíblia em João 8, você vai ver lá que Jesus Cristo está tendo um embate com os religiosos da sua época, ele está tendo uma briga com os religiosos da sua época, uma discussão. Eles se diziam, diz o texto, filhos de Abraão e de Deus. E Jesus lhe diz que eles eram filhos do diabo porque mentiam como o diabo mente. Ou seja, Jesus, na própria Bíblia, um pouco depois, João capítulo 8, vai fazer a mesma analogia, só que ao contrário. Vocês não são filhos de Abraão e de Deus, mas são filhos do diabo, porque mentem como o diabo. Do mesmo modo, a gente tem que entender a expressão filho do Altíssimo. Se o anjo está falando assim, você será mãe, você será a genitora, você vai ser mãe do Filho do Altíssimo, ele está falando assim, você será mãe do próprio Altíssimo. E aqui não quer dizer que Jesus é um simples seguidor de Deus, mas que ele tem domínio sobre todas as coisas como o Pai tem domínio. É por isso que o anjo complementa, né, que o reino dele será eterno, versículo 33, o reino dele será eterno e não terá fim. É legal, porque a gente vai notar que no versículo, ele usa 2 vezes a expressão sobre eternidade. Ele terá um reino eterno e que durará para sempre. Ele dá uma ênfase à eternidade, ao fato de Jesus ser filho do Altíssimo. Ele dá uma ênfase à importância de Jesus ser filho do Altíssimo. Pense, portanto, nas implicações de Maria ao ouvir isso que ela ouviu. Ela falou assim, seu filho não será uma mera criança. É isso que o anjo está falando com Maria. O seu filho não será apenas mais uma pessoa na terra, não será apenas mais um grande líder político, ou um grande líder de uma nação, ou ele vai ser um grande teólogo. Não, ele está falando assim, o seu filho é filho do Altíssimo. O bebê que você vai esperar, o bebê que vai ser gerado dentro de você, ele será o salvador do mundo. Ele não é apenas mais um mortal, ele não é apenas mais uma pessoa qualquer. Ele é filho do Altíssimo. Logo em seguida, logo depois disso, no versículo 35, a gente vê também mais uma fala importante do anjo Gabriel. Ele fala assim, o poder do Altíssimo te cobrirá com tua sombra, por isso aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. Lucas 1, 35. Agora, ficamos sabendo também que além de ter um caráter de Filho do Altíssimo, ele é gerado também no Altíssimo. A sombra do Altíssimo, o poder do Altíssimo te cobrirá. Né? Maria ela vai ser mãe sem a necessidade de um homem, sem a necessidade de uma pessoa com ela. O filho, ele não tem o caráter só do pai, mas ele tem a natureza do pai, ele vai ter a natureza de Deus em si. É por isso que nós falamos que Jesus é 100% homem, 100% Deus. Ele possui em si mesmo as duas naturezas, né? Ele possui tanto a natureza divina quanto a natureza humana por parte da sua mãe. Ele tem as duas coisas. E é por isso que a Bíblia vai falar que nós temos um Deus, um Senhor que se compadece das nossas dores, porque ele passou pelas nossas dores, né? Por fim, para continuar, só para a gente lembrar, antes da gente continuar, isso aqui é a base do que a gente chama de doutrina da encarnação.
É a doutrina de um Deus que se fez homem e habitou entre nós. Deus, na pessoa do seu Filho, habitou entre nós, santo, sem mácula, puro, perfeito, sem mancha nenhuma. Esse Deus habitou entre nós através da vida de Maria. Mais uma coisa que a gente pode observar nessa passagem das Escrituras é a importância desse fato, a importância de Deus ser, Jesus ser, em sua natureza, 100% homem e 100% Deus. Se você pegar a base de qualquer uma das religiões, das grandes religiões do mundo, praticamente todas as religiões do mundo, os seus fundadores são humanos, são pessoas muito humanas. Nós não, nós temos um Deus, um Senhor que habitou entre nós. Ele é Deus que caminha conosco. Essa é a doutrina da encarnação. Deus fez-se homem e habitou entre nós. Ele está habitando no meio do seu povo. Ele encarnou, né? Ele está em carne, humano, aqui no meio de nós. E quão isso é grandioso, quão isso é gigantesco. E é por isso que a revelação que Maria recebe é uma revelação singular. O anjo está falando para ela assim: Maria, você será mãe do Salvador do mundo. Não apenas um homem, mas o Salvador do mundo. Um filho do Deus Altíssimo. Vai habitar ao mundo através de você. Essa afirmação, Jesus é como Deus Pai, Jesus tem a natureza divina em si, Jesus é a encarnação do próprio Deus, já diferencia o cristianismo de todas as religiões do mundo. É diferente, né? A gente pode ver isso nas próprias palavras de Isabel no texto. No último versículo do trecho lido, ela fala assim: Maria, bem-aventurada por crer nessas coisas que lhe foram faladas da parte do Senhor. Pense comigo. Isabel, ela vai exaltar Maria pelas palavras do Senhor. Mas o Senhor, o Messias, ainda não tinha nascido. Não tinha nem mesmo sido concebido. Ele não tinha ali. Isabel, pelo Espírito, testifica que o filho que Maria espera é o Senhor. A própria Isabel, na palavra, no trecho que a gente viu na passagem, vai revelar isso para Maria. Vai falar: o filho que você espera, que está em seu ventre, é o Senhor. Isabel fica cheia do Espírito, ela fala pelo Espírito. Talvez movida pelo Espírito, talvez movida por aquilo que o Senhor estava fazendo na vida de Isabel, ela não tivesse completo entendimento do que ela estava falando, da importância do que ela estava falando. Mas Isabel vai testificar que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo, que ali está com ela. A anunciação foi um choque para Maria em vários sentidos, tanto por razões sociais, como por razões teológicas também. Maria, primeiras razões sociais, Maria era uma mulher muito pobre, muito simples, tinha por volta de 14 anos, uma mulher que ela não podia socialmente casar-se grávida ou casar esperando um bebê. Ela tinha que, ou casar sendo mãe, ela tinha que casar virgem. Eram as implicações sociais da sua época. Fora todos os pormenores dados pela complexa missão que o anjo dá a Maria, Maria também tinha que enfrentar essas dores sociais. Casar grávida, jovem, pobre e com o Salvador do mundo no seu ventre. Para a gente ter ideia, quando Maria e José vão oferecer sacrifícios no templo, eles oferecem o sacrifício mais barato, o sacrifício dado dentro da sua classe social. Eles eram muito simples, eram gente muito pobre, muito necessitada. Então essa missão que Maria carregava não era uma missão fácil, não era uma missão de que qualquer um poderia cumprir. Então o que Maria fez e qual foi a resposta de Maria a esse chamado, que serve para nós hoje? Qual é a resposta de Maria diante de um chamado tão complicado que aponta e serve para nós hoje em dia? Quais foram as respostas de Maria diante do anúncio do nascimento de Cristo, que podem ser respostas para nós hoje quando ouvimos o anúncio do nascimento de Jesus Cristo? A primeira resposta que Maria dá ao chamado do anjo Gabriel, a missão que o anjo Gabriel está colocando sobre ela, é pensar. Versículo 29 de Lucas 1. Mas ao ouvir essas palavras, ela ficou muito perturbada e começou a pensar que saudação seria essa. Ela começou a pensar. A expressão aqui é um pensamento lógico. A expressão começou a pensar realmente é um pensamento lógico. É raciocinar com intensidade.
é raciocinar com lógica, é pensar sobre o assunto. Maria, então, ela para e reflete sobre o que o anjo está falando com ela. Maria tentava, e durante um certo período de tempo, entender aquilo que o anjo estava lhe dizendo. Pensa agora nas implicações teológicas disso. A gente tem a ideia de que o judeu, ele era assim, apareceu um anjo aqui, tudo bem. Não, o judeu também ele era um povo, na época, de difícil crença. Eles não acreditavam em qualquer coisa. Era muito difícil, teologicamente, para um judeu, dizer para ele, primeiro, que um anjo ia aparecer. Já era por si só algo extraordinário. Segundo, era muito difícil conceber a ideia de um Deus encarnado, de um Deus que viria salvar o mundo. Terceiro, era muito difícil também a ideia teológica de um Deus, Messias, habitando entre nós, que não fosse de uma família rica, poderosa, proeminente, já que o judeu esperava o Messias que viria libertar um povo, o Messias rei, que iria dominar sobre todas as coisas. Como Jesus domina, mas eles esperavam isso de forma gloriosa. Não foi o que aconteceu. O anjo está convidando Maria a trazer para a terra, convidando não, né? Ele tá passando a missão de Maria, que ela iria trazer para a terra o Salvador do mundo de forma muito simples, socialmente simples, de forma muito complicada. E por quê? Porque não era algo comum, racionalmente seria algo difícil. A mensagem do anúncio de Jesus é, por si só, uma loucura. É difícil a gente conceber a ideia de um Deus encarnado que foi, que morreu, ressuscitou, depois enviou e com seu Espírito habita entre nós e fala conosco. É muito difícil a gente conceber essa loucura. Pensar sobre isso hoje já é um exercício complicado. Na época também não era diferente. Era um exercício muito complicado. Então Maria, a primeira resposta que Maria dá ao chamado do anjo Gabriel é uma resposta de pensar sobre o assunto, de parar e devotar tempo intelectual, gastar fosfato, pensar sobre o assunto. A mesma coisa nós devemos fazer. Quando nós, no Natal agora especificamente, nos deparamos com o anúncio de um Jesus que vem, que vai nascer, que a gente relembra esse memorial, que a gente para refletir sobre o nascimento de Cristo, nós devemos também parar e pensar sobre o assunto, racionalmente. Entender as implicações que é crer em Jesus Cristo. É o momento da gente parar e pensar a respeito do anúncio de um Jesus menino no meio de nós. A segunda resposta, a segunda coisa que Maria faz a respeito do anúncio do anjo Gabriel é expressar suas dúvidas. Maria não tem medo de expressar suas dúvidas diante do anjo Gabriel. Ela não tem medo nenhum de falar os receios delas, os questionamentos dela. Você pode ver isso quando ela fala assim, como isso acontecerá já que sou virgem? Ela está falando para o anjo Gabriel assim, ok, eu pensei sobre o assunto e te pergunto, como isso acontecerá? Como eu darei luz ao menino se eu sou virgem? É uma pergunta sincera, clara, direta, reta para o anjo Gabriel. Como você vai fazer isso? Como isso acontecerá se eu ainda sou uma garota de 14 anos, virgem? Isso mostra que Maria era muito aberta, muito franca com as suas próprias dúvidas e questionamentos. É uma dúvida autêntica. Ela busca entender aquilo que ela estava ouvindo, que ela estava pensando. Só que pensa comigo, é algo maravilhoso essa dúvida de Maria. É algo estupendo ela parar diante de um anjo e duvidar. Ela para e ela tem a coragem de falar assim, eu não estou entendendo, eu quero entender melhor. E olha só a resposta do anjo diante desses questionamentos. Maria, para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Para Deus nada é impossível. Quanto mais disposto você está a ser franco com seus questionamentos, melhor alicerçada estará a sua fé. O livro de Judas vai falar que nós podemos sim duvidar. E aqui vamos dividir a dúvida em dois tipos de dúvida. Uma dúvida perniciosa, uma dúvida que, eu duvido de sair, isso aí não serve para nada. Ou uma dúvida sincera, uma dúvida de querer entender, de querer compreender melhor aquilo que Deus tem falado, aquilo que Deus tem feito. A dúvida que nasce de um pensamento sincero.
O que Maria está experimentando é uma linha de lógica. Ela pensa, ela não entende, duvida, pergunta ao anjo e tem suas respostas. Para Deus, nada é impossível. E a partir do momento que nós pensamos e temos nossas dúvidas respondidas, a terceira coisa que nós temos que aprender com Maria que ela fez, e nós também temos que fazer, é entregar-se por completo. Maria pensa, ela duvida e depois ela entrega-se por completo. Crer é também não crer. Crer é abrir mão de muitas coisas. Crer é dar-se por completo. Pensa a respeito de Maria e José. Pensa nas implicações que era crer, entregar-se por completo aquilo que o anjo estava falando. Lembra das implicações sociais que Maria teria que passar? As mesmas implicações cairia também sobre José. E o anjo também aparece a José, mandando José casar-se com Maria. Porque o anjo sabia que as implicações sociais teológicas de Maria aparecer grávida aos 14 anos e casar-se grávida com um homem seriam muito ruins. Se eles não fossem odiados pela sua comunidade, com certeza todos da comunidade que eles habitavam estariam pelo menos duvidando da integridade desse casal. Acreditar e entregar-se a Deus é entregar-se apesar de todas as possíveis consequências. Pode ser que hoje acreditar em Jesus não tenha uma consequência tão grave como era a consequência na época de Maria. Mas tem muitos de nós que temos medo de entregar-nos por completo diante do Senhor. Nós queremos ser o motorista da nossa própria história, queremos ser os pilotos da nossa própria vida. Queremos nos entregar para Jesus, mas pequenas áreas. Entregamos primeiro isso, primeiro aquilo lá, mas não nos entregamos por completo. Tem uma frase de um livro do Tim Keller que eu li, que eu acho muito legal, que ele fala assim: quando se trata de seguir a Jesus, o mais difícil de entregar é entregar a si mesmo. Entregamos às vezes nossas finanças, nossas vidas, nossos filhos, nosso casamento, nosso trabalho, nossa faculdade, mas não nos entregamos por completo. Não dizemos assim: Senhor, eu sou teu, faça aquilo que tem que fazer, faça aquilo que o Senhor quer fazer da maneira que o Senhor quiser fazer. É isso que eu vejo na vida tanto de Maria, em vez de por consequência na vida de José. As implicações do que eles fizeram foram implicações que fizeram, as implicações do que eles fizeram levaram eles a terem uma vida muito aquém da vida que eles poderiam ter. Eles abriram mão da comunidade local, do social, de uma vida de tranquilidade, de uma vida normal, para serem tutores, pais nessa terra do Senhor e Salvador da nossa fé. Com certeza não foi uma missão muito fácil. Com certeza valeu muito a pena. Eles eram pais do Messias. Mas com certeza foi uma missão de muitas dores, muitas complicações durante esse caminho. E é muito legal a última e quarta coisa que Maria faz diante do anúncio de Jesus, Messias, do Jesus vindo. Primeiro, ela pensa. Segundo, ela questiona. Ela responde essas dúvidas, se entrega por completo, e após dizer para o anjo que ela iria participar e faz de mim o que você quiser, usa-me como tua serva, Maria, ela vai ter um tempo de comunhão. Ela vai se encontrar com Isabel depois, O texto continua e mostra que elas vão ter um tempo juntas. Logo após o encontro com o anjo, Maria vai ao encontro de Isabel e divide o seu fardo, sua vida, os seus medos, suas dores, suas novidades, divide os bebês nos ventres. Elas estão vivendo o mesmo momento, estão grávidas. Essa irmã na fé passa a adorar e dividir também com Maria essa luta. Ela divide com Maria o fardo de socialmente Maria e José estarem passando por uma complicada missão. Ela divide isso numa comunhão. Assim como Maria, diante do anúncio de um Jesus que viria bebê, nós também devemos responder a esse anúncio. Nós hoje estamos ao quê? Hoje é dia 18, a gente está a uma semana do Natal, uma semana das festas natalinas. Daqui a uma semana comemoraremos o nascimento de Jesus Cristo aqui na Terra, o nascimento de Jesus Messias. Estamos na época do anúncio, estamos na época de Jesus. Não quero, irmão, te convidar nessa última aula desse ano da IBD, a gente volta só ano que vem, mas te convidar na tua casa, na tua festa de Natal, com a tua família, com os teus amigos, não sei como,
lembrar e viver essas 4 coisas, tá? Essas 4 coisas que Maria nos ensina no anúncio de Jesus. Primeiro, pense intencionalmente e intensamente a respeito das implicações de Jesus menino. Segunda coisa, seja sincero com as suas dúvidas. Não tenha medo de responder os seus questionamentos. Às vezes a gente fica numa zona de conforto dentro da nossa fé e às vezes a gente não se incomoda mais, né? Mas assim, irmãos, nem tudo que você aprendeu é tudo que você precisa saber. Nós sempre podemos aprender coisas novas. Terceiro, entregue-se por completo ao chamado do anúncio de Jesus, ao chamado que Jesus Cristo faz enquanto homem nessa terra, né? Então, aproveite isso, entregue-se por completo. E quarto, busque a comunhão de irmãos da fé. Inclusive, aproveite o Natal para ficar em família, ter esse tempo em comunhão, para ficar com seus amigos, assim como Maria fez também com Isabel. Que Deus te abençoe, meu irmão. Espero te ver depois do Ano Novo. Um abraço a todo mundo aí, cada um na sua casa. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Até mais.